Desejo todas as mulheres boas festas. Amém. Amém. E pegar por amanhã. Numa igreja que convidaram o nosso pastor para pregar sobre a mulher. Que anda na presença do Senhor. Mas olho ali a presença do Senhor. A mulher que anda na presença do Senhor. Amém. Amém. Alors rapidement, nous allons continuer à la dynamique, nous allons partager sur l'église. Rapidamente estamos a continuar a nossa mensagem que estamos a compartilhar na igreja. Dans Genèse chapitre 20, Jean chapitre 21. Vamos ler João. Nous allons la lecture pour Yaboulaï, Nathalie rapide en français. Jean combien, pasteur? Bible de Jean 21. João 21. Si. Alors, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici quelque manière. Et il se montra Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dira, nous allons aussi avec toi. Il sortira et montera dans une barque, et cette nuit-là, il fera rien. Mais le matin étant venu, Jésus se trouva sur la barque. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien mangé? Il répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez, il jettera donc et il ne pouvait plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y attendit que c'est le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples virent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre, d'environ 200 coudées. Lorsqu'il furent descendus à la terre, il vira là le charbon allumé du poisson, des scies et du pain. Jésus leur dit, apportez le poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grandes poissons. Et quoi qu'il ait eu, tant les filets ne seront plus point. Jésus leur dit, venez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant qu'il est le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montra à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il mangea, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes-tu? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes agneaux. Il lui dit, une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras ta main et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifiera Dieu. Et voyant ainsi parler, il lui dit, suis-moi. Parole
du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si bien aimé dans le Seigneur, tout le monde a une histoire, il y a Jésus dans la disciple. Estamos a ver a história de Jesus e seus discípulos. C'était la troisième fois que Jésus a mené au monde de Samarie. Já vai a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos. C'était la troisième fois. É a terceira vez. C'était la troisième fois É a terceira vez que Jésus a mené au monde des disciples. que Jesus aparecia a seus discípulos. Après sa résurrection. Depois da sua ressurreição. Donc c'est-à-dire quand Jésus a confié à celui. Quer dizer que quando Jesus morreu e ressuscitou, primeira vez se encontrou com seus discípulos. Pela segunda vez, ide. E troisième fois. E a terceira vez, vem se encontrar de novo com os discípulos. Mais cette fois-ci, Mas desta vez, veio encontrar-se com ele no mar. Pescavam. A Bíblia diz Simão Pedro disse aos discípulos, disse, eu vou pescar. Outros também lhe seguiram. Enquanto pescavam, a Bíblia diz que pescaram toda a noite. Não apanharam nada. De manhã, Jesus apareceu. Disseram-lhe, filhos, não apanharam nada. Disseram, não apanhamos nada. Jesus disse-lhe, tiram a rede na mão direita. Quando tiraram a rede, apanharam peixes. A Bíblia diz que a rede tornou-se pesado e não conseguiam puxar. Havia muito peixe, estava muito pesado. Agora, o discípulo que Jesus amava muito, o seu nome era o João. Era o mais jovem de todos os discípulos. Disse ao Pedro, disse, olha, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz, quando o Simão Pedro viu que é Jesus, disseram que ele vestiu a sua roupa e entrou na água, porque estava nu quando pescava. Agora, quando chegaram na terra, Jesus vieram encontrar Jesus e acendeu fogo e assava o peixe. Os pães também estavam de lado. Jesus chamou-lhes para virem comer. Disseram, tiram também os peixes que pescaram e trazem. Havia 100 e tal peixes grandes. Peixes grandes. A Bíblia diz que nenhum discípulo tinha coragem de perguntar a Jesus, quem és tu? Ninguém. Agora Jesus perguntou a Pedro. Disse-lhe, Simão Pedro, será que me amas? Pedro disse, Senhor, sabes que eu te amo. Jesus disse, apacentas as minhas ovelhas. Disseram que perguntou-lhe pela segunda vez. Simão Pedro, Jonas, filho de Jonas, será que me amas? Simão Pedro disse a Jesus, eu te amo. Disse, apacentas as minhas ovelhas. Jesus fez a mesma pergunta pela terceira vez. Disse Simão Pedro, será que tu me amas? A Bíblia diz que Simão entristeceu. Porque Jesus perguntou-lhe pela terceira vez se ele lhe amasse. Entristeceu Pedro e o Pedro chorou. Pedro disse ao Senhor, Senhor, tu que sabes tudo, sabes muito bem que eu te amo.
Jesus disse-lhe: apacentas as minhas ovelhas. Tu se é verdade, verdade eu te digo. Enquanto eras um menino, amarravas o teu cinto sozinho. Ias em todos os lugares onde tu querias ir. Enquanto cresceres, outra pessoa que vai te amarrar o cinto. Vão te dizer: levanta as mãos. E outra pessoa vai começar a te fechar o cinto. Vão te levar num sítio onde tu não queres. O sítio onde tu não tens ideia. Onde vão te levar. Disseram-lhe: quando cresceres, outra pessoa que vai te colocar o cinto. Não é quando fores criança, mas quando cresceres, eles vão te pôr o cinto na cintura e vão te levar no sítio onde tu não queres. Bem amado Senhor, estou a continuar a falar sobre a igreja. Hoje eu quero falar um tema que amar a obra de Deus. Olinga musala ya Nzambe. Olinga musala ya Nzambe. Amar a obra do Senhor. Olinga igreja ya Nzambe. Amar a igreja de Deus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor. Sabe, muita gente está a orar. Mas muita gente não tem o amor para a sua igreja. Não tem o amor para a obra do serviço da igreja. Não tem o amor para Deus. Não tem o amor de Deus. Mas tem o amor. Vem à igreja, oraram para ele, ouviu a palavra de Deus, mas ele como pessoa não tem o amor para Deus. A pessoa não ama Deus. Não tem o amor. Sabe, quando a pessoa não tem o amor para a obra de Deus, para a igreja de Deus, isso mostra mesmo que essa pessoa também não ama nada a Deus. Porque Deus se esconde na sua obra. Deus se esconde na sua obra. A pessoa que ama a obra de Deus, ama a Deus. Mas a pessoa que não ama a obra de Deus, também não ama a Deus. É por isso que estamos a ver muita gente. Estamos a vir orar, mas nós estamos a vir a servir a Deus. Jesus vai fazer um reino das pessoas que não oram, mas vai fazer um reino dos servos de Deus. É isso que o Apocalipse está dizendo. Vai fazer um reino dos sacrificadores. Não vai fazer reino das pessoas que não oram, mas vai fazer um reino das pessoas que servem a Deus. É por isso na sua vida deve ter aquela ânsia de servir a Deus. Deves ter a ânsia de amar a obra de Deus. Deves amar. Deves amar a igreja. Deves amar a obra de Deus. Deves amar Deus. A pessoa que ama Deus costuma ter o encargo das coisas que de Deus. Costuma ter o encargo das coisas de Deus. Se está a ter o encargo das coisas de Deus, isso mostra que amas a Deus. Porque estás a se ocupar com aquilo. Estás a ter o seu encargo. Mas muita gente aqui não tem encargo na obra de Deus. Não tem esse encargo. Muita gente não carrega isso nos seus